Turma, do livro Cartas de uma Morta, Chico Xavier, com Maria João de Deus, no capítulo 27, a elevação para a verdade e para a perfeição. Num espaçoso recinto, cujo teto era a abóbada estrelada do infinito, nos reuníamos para orar. Era aí que, em sagrado recolhimento, ouvíamos extasiados as mais sublimes lições dos mestres, dos elevados espíritos que nos visitavam e que, como guias consoladores, orientavam nosso pensamento para concepções grandiosas do universo, confortando-nos em nossa fraqueza e ensinando-nos a vida excelsa da verdade. Muitas vezes, nos instantes em que nos entregávamos às mais fervorosas orações, víamos descer das vastidões etéreas que nos cobriam a cabeça uma profusão de pétalas de flores, que desapareceriam quando aspirávamos os seus perfumes balsâmicos. Explicou-me certo espírito evoluído que esses eflúvios aromáticos eram as manifestações do benefício da prece, que elevávamos aos páramos da perfeição e que a eles, remontando, voltava aos nossos corações saturados de amor das almas benditas que, por seu saber e suas virtudes, se tornavam colaboradoras diretas da onipotência divina. Quando eu comecei a frequentar o centro espírita, algumas palestras, eu lembro principalmente das palestras que envolviam as vibrações da Dona Quitéria, no Centro Espírita Caminho da Luz, lá em Hermelino Matarazzo. Dona Quitéria, quando fazia as vibrações, eu sentia o cheiro do salão mudar. E como eu sou São Tomé, muitas das vezes eu falava assim, eu acho que é porque todo mundo agora acalmou, ninguém conversa, todo mundo quietinho em prece, então está exalando o perfume natural, inclusive das pessoas, né? O ar ficou quieto, ficou sem aquela movimentação, então por tranquilizar o ar, eu achava, né? Aí vinha aquele cheirinho gostoso, eu falei, esse cheirinho deve ser inclusive de perfume das próprias pessoas que assistiam a palestra, né? E ao longo do tempo eu fui assistindo palestras e tal, e a Dona Quitéria ela fazia um trabalho voluntário, que era ela recolhia potinhos de margarina, né? Ela pedia pra gente entregar potinhos de margarina para ela, que ela fazia marmitinhas com os potinhos de margarina e saía entregando para as pessoas que moram na rua, né? Ela e os filhos, o marido. Eu cheguei a conhecer o esposo dela a princípio. Depois, logo em seguida, se eu não me engano, ele também veio a falecer. E os filhos deram continuidade fazendo palestras, né? E dá emoção de lembrar da Dona Quitéria, porque as vibrações dela era muito diferente, gente. Era muito diferente. Olha que eu já vi palestra pra caramba, já vi muita gente fazendo vibrações, mas a dela era algo assim extraordinário. Era uma energia. E agora, na hora que eu fui fazendo a leitura, eu já fiquei imaginando a Dona Quitéria fazendo essas vibrações, porque ela ainda falava assim, gente, imaginem que aqui no salão tá caindo pétalas de flores em cima de vocês. E eu falava assim, ela tá aproveitando o cheirinho gostoso que tá no salão e tá falando isso, né? Mas não, ela sabia do que estava dizendo. Quantas vezes você tá ali sentado no salão assistindo uma palestra e você acha que é apenas uma palestra? E a importância que está por trás dessa palestra, muitas vezes as pessoas não percebem. Às vezes estão preocupados em ficar olhando a roupa do palestrante, os erros que ele comete durante a sua explanação, ou mesmo reparando nas pessoas que estão sentadas do lado, ou do tipo avaliando o centro, se esse é melhor do que o outro que você já foi. E naquele momento de prece você perde a oportunidade única, de sentir essas pétalas caírem assim, dando um banho em você, de paz, de luz, de amor que vem do céu, que vem dos espíritos superiores, que trabalham por trás das câmeras, né? Que não aparecem durante a palestra, que não aparecem durante as orações, vocês não veem fisicamente, mas eles estão ali. E eles estão sempre orientando quem está falando. Só que o problema de quem está falando, né? A pessoa que faz vibração, a pessoa que faz a palestra,
É se ela está sintonizada com o plano maior para ouvir as intuições e dizer, né? Aconteceu comigo o ano passado, eu preparei um tema e já estava tudo, né, na cabeça, esquematizado, como que eu ia fazer, porque eu sou bem eu faço aquele cronograma, né? Hora da primeira palavra, faz um comentário, depois a outra palavra, outro comentário, faz uma dinâmica, uma música, eu deixo tudo esquematizado. E a mesma palestra, o mesmo tema, eu apliquei em 3 centros diferentes. Em 2 deles, eu saí completamente fora, totalmente fora. Eu desenvolvi o tema, mas completamente fora da ordem e do que eu tinha programado. Um deles, eu arrepiava o tempo todo. Eu sentia aquele arrepio assim de energia boa que eu não conseguia segurar e eu precisava falar aquelas coisas que estavam me dominando. E um deles, a moça começou ela estava tão triste e ela é alegre, ela é uma pessoa pro alto. E ela começou triste, ela começou assim meio desencantada, ela falou assim, eu vou fazer umas músicas aqui porque eu me comprometi a fazer, mas sabe quando você já não tá mais afim? Aí eu falei pra ela assim, mas é justamente nessas horas que a gente não tá afim que a gente tem que levantar a cabeça e sacudir, né? Porque tem alguma coisa aí. Aí ela falou assim, eu tô ficando desencantada, né? Eu falei assim, quando começa a doer, a gente tem que sair do lugar, às vezes tá incomodando para sair do lugar. Mas eu não sabia se eu direcionava ela a continuar ou parar, né? Eu fiquei confusa mediante a postura dela. Quando ela começou a cantar, ela foi escolhendo músicas e eu não tinha combinado nada, né? O tema, lógico que ela já sabia qual era o tema, mas assim, naquele momento eu vi que ela pegava o caderninho dela ali e ficava aleatoriamente escolhendo música. Eu vi que ela não tinha preparado nada. E ela escolheu a dedo as músicas que tinham a ver com o tema, porém não era da forma que eu ia direcionar. Era o tema, mas não era da forma que eu ia direcionar. E as músicas começaram a chegar. Conforme ela começou a cantar as músicas, eu falei, isso daí tá me lembrando tal coisa. Isso aí, aí começou a me dar aquele negócio de palpitação, né? Aquela ansiedade do tipo, eu tenho que aproveitar essa música e falar tal coisa, eu tenho que aproveitar aquela letra e falar tal coisa. E eu fui sendo trabalhada enquanto ela cantava. Ela cantou acho que umas 4 músicas, por aí, 4, 5 músicas. E aí tinha algumas que se encaixavam perfeitamente, não dentro do que eu programei. Porque o tema, você pode ir para vários lados, né? E pro lado que eu programei não estava indo nenhuma música. Aí quando eu comecei a palestra, eu comecei baseado na música, em uma das músicas. E deu pano para manga. Falei, coisa que eu não tinha preparado nada. Aí terminei de falar da música, falei alguma coisinha daquilo que eu tinha planejado, fiz uma dinâmica e lembrei da outra música. Aí discorri sobre outra música. Gente, as 2 palestras que saíram completamente fora, eu sei que eu fui trabalhada pra caramba pela espiritualidade. Então, assim, eu fui tendo provas ao longo desse tempo que eu tô estudando, fazendo palestra, né, fazendo esse trabalho de estudo. Eu tenho percebido tudo aquilo que eu estudei no Livro dos Espíritos, no curso de médiuns, que eu assisti a palestra, tá juntando toda a parte teórica do tempo, né, de estudante, como que eu posso dizer? De ouvinte, né, que eu apenas ouvia, tá juntando tudo e tá vindo agora para minha prática. E quando vem a prática, vem a certeza. E quando vem a certeza, você se sente uma pessoa plena, feliz, porque você tem a certeza que não foi tapeado. Já começa por aí, né? Você fala, não, realmente o que falaram. E aí, conforme ela começa a dizer, né, que esses momentos que eles param no plano espiritual para ouvir aqueles que têm um pouco mais de conhecimento, é um momento que eles recebem esse bálsamo, né, de energia boa, você tem o sentido de perfume, de cheirinhos, de rosas no ar. É incrível como isso de fato acontece. Os espíritos estão em todas as partes, os bons e os ruins. Agora pensa, se os bons fazem todo esse trabalho maravilhoso, e quando a gente está atento, a gente recebe, imagina
a maldade também, que não se faz no campo espiritual e que a gente é bombardeado o tempo todo. E por descuido, por falta de vigilância, a gente também atende. Então, eu acho que é um texto assim que ele leva a gente a uma série de reflexões do comportamento que nós temos no nosso dia a dia, essa carga que a gente recebe do plano maior, mas também temos que estar atentos porque recebemos cargas do plano menor. Essa interação que existe entre encarnados e desencarnados, entre desencarnados, assim como existem entre encarnados, né? Como a comunicação, como é profundo aquilo que você planta no próximo. É profundo, é muito profundo. Tem anos que eu não falo no nome da dona Quitéria. E eu agora fazendo a leitura, eu lembrei dela. Lembrei do jeitinho que ela ficava lá, né? A baixinha. Você olhava para ela, ela sempre te olhava assim meio que de ladinho, né? Com uma voz mansa. Então, aquilo que a pessoa deixa na gente, ou aquilo que nós deixamos no outro, é muito profundo. É muito profundo. E no campo espiritual, eu acho que pelo fato da gente não ter mais a carne que nos prende, né? Que nos limita, a profundidade ainda é maior. Essas sensações, ela deve ser assim algo, sabe, simplesmente maravilhoso. E se a mãe do Chico teve essa oportunidade de ter esse, né, a gente vê que foi de pouquinho em pouquinho que ela foi mostrando o que aconteceu com ela. Não foi de uma hora para outra. Ela desencarnou aqui e já estava lá no plano elevado, no meio de muito espírito bom. Não foi assim. Ela está mostrando ponto a ponto o que aconteceu com ela, sendo uma pessoa do bem. Agora, imagina, se a gente planta tudo que é ruim, a gente ia perder tudo isso aqui, ó. Então, essa sequência que ela mostra, o atendimento, o socorro, mesmo com a confusão mental de início, né? Você não sabia se estava sonhando, se ela realmente estava desencarnada, mesmo esse socorro de pessoas estranhas, depois de pessoas que são próximas, que a gente tem a certeza que o elo de amor não vai ser rompido, e depois vem essa parte de você ser esclarecido do que aconteceu, esclarecido do mundo que você está. São coisas assim, Deus capricha nos detalhes na nossa vida. Mas tudo isso tem um grande detalhe também, a questão do nosso merecimento, né?